Apresentamos no vídeo de hoje uma coletânea com 11 lendas sobrenaturais completamente apavorantes e bizarras, que são famosas no Brasil e no mundo. São histórias assustadoras, misteriosas, envolventes e muito curiosas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para fazer parte da nossa família. Agora vamos às lendas. A noiva da estrada. Não se sabe ao certo em qual região do Brasil essa lenda surgiu, mas a variação entre as narrativas é muito pouca. Nos foi contado que, em uma noite muito escura e silenciosa, um caminhoneiro sonolento e sem atenção atravessou uma pequena faixa da via, na contramão, e acabou atropelando uma moça muito jovem, que tinha como seu maior desejo casar na igreja de véu e grinalda. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na própria via. Para se vingar e aliviar sua raiva, ela percorre as estradas sempre vestida de noiva, assustando todos os motoristas que estiverem passando próximos ao local do seu acidente e morte. Ela aparece subitamente às margens das rodovias e pede carona, sumindo logo depois. Você teria a ousadia de verificar para onde ela vai? É preciso ter muita coragem para investigar. A rodovia fantasma. Também nos foi relatado que um grupo de amigos, andarilhos e aventureiros, numa noite escura e sem luar, pediu informações sobre uma trilha para um caminhoneiro. Ele falou sobre o caminho, porém os alertou para não pegar a rota da antiga estação ferroviária, pois era um local assombrado e de muito mau agouro, pois houve, décadas atrás, um terrível acidente na região. Entretanto, os jovens quiseram economizar tempo e, mesmo com o aviso amedrontador que receberam, se arriscaram a passar pelo local. Ao chegarem perto, começaram a ouvir gemidos e barulhos inexplicáveis, além de ver luzes estranhas e vultos assustadores. Eles voltaram correndo pelo mesmo caminho, porém não encontraram mais nem o caminhoneiro e nem o seu caminhão no local onde eles estavam. Será que aquele caminhoneiro estaria envolvido no antigo acidente? A mãe desamparada. Em uma noite de tempestade, uma valorosa mãe, moradora de uma pequena cidade do interior, sai de sua casa e vai buscar auxílio na estrada mais próxima para conseguir levar seu filho, um bebê de colo, até o hospital da cidade vizinha, que ficaria a 40 quilômetros de distância. O tempo vai passando, a chuva aumentando, e ela não consegue a tão necessitada ajuda, mesmo gritando e implorando para que os veículos parem para lhe dar uma carona. Por conta da baixa visibilidade, um caminhão não a vê e acaba atropelando e causando a morte de mãe e filho, ali mesmo no local. Com o passar dos anos, vários caminhoneiros relatam que viram, no meio da noite, uma mulher pedindo carona com uma criança de colo e tentando fazer com que os seus caminhões tombem. Pouco antes da aparição ocorrer, é possível ouvir os gritos e o choro do bebê. Arrepiante, né? O motociclista. Alguns caminhoneiros que trafegam pelas rodovias mais afastadas e desconhecidas da maioria dos outros motoristas relatam que, ao dirigir pela madrugada, percebem, pelo espelho retrovisor,
um vulto negro e disforme, passando em alta velocidade, indo e voltando pelo lado da porta do motorista. Em um determinado momento, essa sombra desacelera, e quando os caminhoneiros chegam mais perto para olhar, constatam que é apenas um motociclista dirigindo. Entretanto, no lugar dos olhos, ele possui apenas 2 manchas brancas e sem vida. Após o encontro visual, ele acelera novamente e continua a sua maratona de ir e vir em alta velocidade em cima de sua motocicleta até desaparecer. Não se tem conhecimento se aquilo é o espírito de alguém que morreu no local ou algo para assustar os motoristas que passam pela área. O que se sabe é que ninguém consegue fechar os olhos por muito tempo após encontrar essa aparição. O parquinho para crianças mortas. Um cemitério é o último lugar que você esperaria encontrar um parque para crianças. Mas, de acordo com os moradores de um pequeno município do interior dos Estados Unidos, é exatamente isso que o principal cemitério da cidade é. O público local diz que depois que o sol se põe, crianças que estão enterradas nas redondezas aparecem para brincar, movendo pequenos objetos e fazendo barulhos assustadores, como risadas e gargalhadas tipicamente infantis e inocentes. Outra lenda sobre o local diz que na região foram encontrados corpos e ossadas de várias crianças que desapareceram após casos de sequestros registrados na década de 60. Existem vários relatos de fenômenos paranormais percebidos nas praças do lugar, incluindo o movimento dos brinquedos supostamente vazios, como gangorras e balanços, e os sons de crianças rindo, mesmo quando não há ninguém ali. A maior parte dos relatos diz que os fantasmas aparecem entre as 10 da noite e as 3 horas da manhã. A Estrada de Ferro das Crianças Fantasmas. Uma antiga estrada ferroviária no sul do México foi o palco de um acidente de trem fatal em 1930, que envolveu um ônibus escolar cheio de crianças, segundo conta uma lenda local. A história diz que o ônibus ficou preso nos trilhos em um dia chuvoso e o maquinista do trem que se aproximava não conseguiu perceber o veículo a tempo, já que no momento a chuva era muito forte e a visibilidade estava comprometida. Esse conjunto de fatores provocou o acidente e a morte de 10 crianças, além de deixar muitas outras feridas. Dizem que aquelas que faleceram no local ainda assombram a área. Uma tradição da localidade diz que se você parar o carro próximo aos trilhos durante um dia chuvoso, irá perceber várias marcas de dedos e mãos nos vidros do veículo, representando a tentativa das crianças de tirar o carro do caminho e conseguir escapar. O Hotel das Crianças Queimadas. Um antigo e tradicional hotel no Canadá nem sempre funcionou no ramo de hospedagem. Há várias décadas, o lugar teria sido um pequeno internato para meninos órfãos, antes de se tornar um tribunal de justiça e, posteriormente, em um empreendimento de hotelaria. Do período em que o local era um internato, restam os fantasmas de 5 garotos que morreram em um incêndio criminoso no interior do imóvel. Dizem que os garotos são ouvidos em todos os ambientes do hotel, acordando hóspedes durante a noite, com risadas e sons de passos de crianças correndo pelo corredor. Hóspedes e funcionários também contam que as supostas assombrações gostam de pregar peças com quem passa a noite ali, provocando um verdadeiro terror no hotel.
O Menino Brilhante. Em 1803, o reitor de uma tradicional universidade inglesa e sua esposa foram convidados para ficar em um castelo dos tempos medievais, que era propriedade do governo de um dos condados da região norte da Inglaterra, para participarem de uma série de eventos onde eles seriam homenageados. Todos ficaram espantados quando os dois saíram de lá repentinamente, no segundo dia depois de se alojarem, alegando ter visto um garoto com um brilho dourado iluminando todo o interior do seu quarto. Moradores locais dizem que é muito comum que os convidados do lugar vejam um garoto brilhante à noite, que desaparece atravessando a chaminé. Na verdade, vários condados do norte do país são regiões em que vários garotos com o mesmo brilho são vistos com frequência. A crença diz que as assombrações são resultado da violência dos vikings, quando conquistaram a área séculos atrás. A Velha Casa de Pedra. Uma velha casa de pedra foi construída onde hoje é a capital dos Estados Unidos, em 1765, décadas antes das colônias americanas se tornarem um país unificado. A casa foi originalmente construída por uma tradicional família escravocrata do lugar, mas teve vários donos ao longo dos séculos. Dos vários fantasmas que dizem serem vistos no local, o que mais chama a atenção é o de um pequeno e jovem garoto afro-americano que espalha sua risada pelos corredores durante a noite, enquanto arrasta aquelas que parecem ser as correntes que o aprisionavam enquanto estava vivo. A Casa dos Traidores. Em uma pequena cidade do interior, na região central americana, existe uma casa que dizem abrigar vários espíritos que se recusam a abandonar a Terra. Existem tantas histórias de fantasmas no local que a residência é considerada o lugar mais mal assombrado de todos os Estados Unidos. Originalmente construída como uma taverna no período colonial, ela era utilizada como ponto de encontro de traidores americanos com oficiais britânicos. Entre as histórias de fantasmas locais está a de um famoso pirata da época. Ele teria escondido seu tesouro no local e até hoje ainda o guarda como uma assombração após a sua morte. Apesar disso, um dos mais assustadores casos do local envolve o misterioso choro de uma criança recém-nascida e uma mãe assustada, sempre à sua procura, mas que nunca o encontra realmente. Ela é avistada em todos os cantos do lugar, sempre preocupada, procurando o seu bebê. A Lenda do Corpo Seco. Vamos falar sobre uma lenda brasileira muito conhecida no país, e até mesmo fora dele. Conheceremos a Lenda do Corpo Seco. A verdade é que existem muitos corpos secos espalhados por todo o território nacional. Obviamente, essas lendas ganham maior força nas regiões interioranas e mais afastadas em relação às grandes cidades. Neste caso, falaremos especificamente sobre o Robervaldo. O Robervaldo tinha seus 50 e poucos anos de idade na época em que tudo ocorrera, e era considerado um homem muito mau, em todos os sentidos, por todas as pessoas que o conheciam. Morava na mesma casa apenas sua mãe e ele, já que Robervaldo era tão ruim que nunca chegou a ter alguém que se interessasse por ele. Como também não tinha amigos, colegas e parentes que gostassem dele, viviam os dois sozinhos, e assim foi por muitos anos. Poderíamos elencar
uma série de defeitos e falhas em sua personalidade. Mas para começar, vamos revelar que ele era muito ingrato e um péssimo filho, pois vivia maltratando sua mãe, que já era bem idosa e há muitos anos vivia acamada. Mesmo sendo bem velhinha, ele batia nela, deixava-a muitas horas sem água e sem comida. Como se não bastasse aquilo tudo, ele roubava todo o dinheiro da sua aposentadoria para gastar com bebidas e mulheres em locais de má fama, situados em beiras de estrada. Certa madrugada, enquanto voltava a pé, completamente bêbado, para a casa de sua mãe, na beira da estrada, Robervaldo foi violentamente atropelado por um caminhão, sendo jogado do alto de um precipício, ao lado da via. O caminhoneiro, tão mau caráter quanto ele, deu de ombros e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido, já que eram altas horas da madrugada, e o fato ocorreu num local escuro e deserto. 3 dias depois, o corpo de Robervaldo foi encontrado por acaso, por um catador de lenha, que estava trabalhando ali perto, recolhendo galhos e gravetos para vender. Ele avisou a polícia sobre o acontecido. Esta, por sua vez, chamou o IML, e este último o deixou guardado em uma gaveta durante 1 mês, esperando que alguém viesse reconhecer o defunto. Como ninguém veio reclamar o seu corpo, ele acabou sendo enterrado como um indigente mesmo, numa manhã melancólica e desagradável, completamente esquecido e desprezado por todos neste mundo. No entanto, 7 dias depois do enterro, em uma madrugada fria e sombria, rasgada por uma nuvem densa de chuva, Robervaldo foi literalmente vomitado pela terra. O céu não o aceitou, e nem o diabo o queria no inferno. Até a própria terra o rejeitou, e ele foi obrigado a passar o resto da eternidade como mais uma alma penada no mundo, usando um corpo já bem adiantado no seu estado de decomposição e cada vez mais putrefato. Com uma aparência esquelética, apodrecida e demoníaca, atendeu a todos os requisitos para se tornar um corpo seco, e desde então vive pelas beiradas das estradas com o objetivo de provocar acidentes graves e fatais aos motoristas descuidados e menos avisados. Além disso, sempre que possível, visita a casa de filhos que cuidam de suas mães, para instigá-los a maltratá-las, como ele mesmo fazia com a sua própria genitora. Aquele corpo seco, todo retorcido e caindo aos pedaços, sempre retorna para sua cova, no lugar mais fundo e isolado do cemitério, toda vez que chega a aurora do dia. Ali, ele entra em seu túmulo para dormir e esperar a escuridão chegar mais uma vez. Quando raia o crepúsculo da noite, o corpo seco é cuspido novamente pela terra e volta a assombrar as margens das estradas da região e, para causar acidentes com caminhoneiros e outros motoristas durante a madrugada. Ele fica grudado e bem escondido atrás das árvores, e quando o veículo passa pela estrada, ele se enfia em sua frente, assustando o motorista, que, para desviar dele, acaba batendo seu veículo e muitas vezes morrendo. Corpo Seco também ataca pedestres, caçadores e pessoas que gostam de acampar na sua região, escondendo-se em grutas e árvores ocas, ou subindo em árvores bem altas. Ali, ele fica esperando até que a vítima passe. Quando algum pedestre desavisado chega,
ele o agarra com as suas mãos esqueléticas e as unhas afiadas como garras, e os abraça forte até esmagar seus ossos. Cada pessoa que o corpo seco consegue matar, ele leva, no crepúsculo da noite, para a sua cova, a fim de se alimentar daquele corpo. E assim ele continua, por toda a eternidade, em um ciclo sem fim, saindo todas as noites na tentativa de se alimentar da morte de pessoas inocentes, para, na próxima noite, continuar a matar e aterrorizar todos aqueles que conhecem a sua lenda.